Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, ouvintes do Papo de Mercado da 105.3. A gente está começando mais um programa. Eu sou a Larissa Brito, eu acompanho vocês agora até as 9 da noite nesse nosso encontro semanal, onde a gente conhece um pouquinho mais de histórias de empresas aqui da nossa região que fazem a diferença. E hoje a gente vai falar de Cressol. Cressol começa em 1995, né? E eu estou recebendo aqui o Cledir Assísio Magri, que é presidente da Cressol Confederação e da Cressol Raiz, que vai conversar com a gente, contar um pouquinho mais sobre a história da Cressol. Seja muito bem-vindo ao Papo de Mercado, é um prazer te receber aqui hoje. Inicialmente, o meu boa noite a você, Larissa, uma saudação especial às pessoas que nos assistem, que nos escutam, dizer que é uma extraordinária alegria estarmos aqui nessa emissora de rádio, falando de temas tão importantes, falando da nossa Cressol, da nossa história, num final de ano já que se aproxima, um novo ano que chega, então toda uma jornada importante. Espero que a gente consiga atingir as expectativas, os objetivos e principalmente levar informações importantes para toda essa comunidade. Maravilha. Bom, Cledir, eu gostaria que tu explicasse para a gente, contextualizasse, na verdade, um pouquinho mais sobre a Cressol. Como que a Cressol nasce? O que é a Cressol, inicialmente, né? Porque a gente ouve falar, mas às vezes não conhece a fundo o que aquela instituição faz. Então, o que ela é a Cressol, né? E como que ela nasce? Perfeito. Talvez essa pergunta, ela acontece num dos momentos mais importantes da nossa história. Nós celebramos no ano de 2025 30 anos de fundação. Então foi um ano de muita celebração, de muita memória, de muito revisitar a nossa história. E o Sistema Cressol nasce no dia 24 de junho de 1995, no dia de São João, numa pequena cidade da região sudoeste do Paraná, 27 pequenos agricultores, que eu os denomino como visionários, determinados, resolvem criar uma instituição financeira. À época, talvez eles não tinham a mínima noção de aonde chegaríamos, mas naquele momento, numa tarde chuvosa, eles em uma assembleia, essas 27 pessoas, fundam o Sistema Cressol, uma cooperativa de crédito, na época com um grande propósito, um propósito de atender à necessidade dos agricultores. À época, tem uma política pública muito difundida e conhecida no Brasil, que é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que também celebrou 30 anos. E qual era a situação da época, Larissa? Havia uma situação que a política pública existia, o programa, o PRONAF existia, porém, os agricultores, na sua imensa maioria, estavam impedidos de acessá-lo. Qual foi a alternativa pensada à época? Vamos criar uma cooperativa de crédito que nos permita, enquanto agricultores, termos a nossa organização, a nossa instituição financeira, que vai nos possibilitar acessarmos, neste caso, o PRONAF, que foi um dos primeiros produtos que nós acabamos concebendo. Então, nós estamos falando de uma cooperativa de crédito. O sistema brasileiro, nós temos vários sistemas de cooperativas, nós temos toda uma experiência do Sicredi, que inclusive nós temos a Sicredi pioneira que nasce aqui nessa região, nós temos o sistema Sicobi, nós temos o sistema Unicred, ligado muito mais ao segmento da saúde, nós temos o sistema Ailos também, que tem uma atuação muito mais concentrada em Santa Catarina, mas também passa a atuar no Rio Grande do Sul. E o Sistema Cressol é um sistema que faz parte desse grande ecossistema que constitui o cooperativismo de crédito brasileiro. Importante destacar, Larissa, que nós, praticamente os nossos primeiros 20 anos da nossa história, nós tivemos uma atuação quase que exclusiva com a agricultura, portanto de 95 até 2015 nós ficamos com uma atuação exclusivamente com a agricultura, ou seja, para ser associado da Cressol tinha que ser agricultor. Mas nos últimos anos, fruto de uma grande discussão estratégica, eu coordenei esse debate, eu atualmente sou presidente do Conselho de Administração da Cressol Confederação,
e também presidente do Conselho de Administração da Cressol Raiz. E lá no Conselho de Administração da Cressol Confederação, nós colocamos um debate importante à mesa, que nós deveríamos ampliar o nosso público-alvo. E foi uma decisão estratégica, importante, assertiva. E de lá para cá, nós mantivemos uma atuação muito consistente na agricultura. Hoje nós somos, sem dúvida, no país, uma referência exitosa quando a gente trata de crédito rural, mas também ampliamos a nossa atuação para o segmento urbano. E a experiência nessa grande região do Vale dos Sinos e região metropolitana, ela materializa isso. Então nós especializamos, depois nós vamos ter a oportunidade de falar dos produtos, dos serviços que a cooperativa oferece, e isso vai ficar muito claro que hoje nós temos um portfólio voltado para a agricultura, de produtos e serviços, que é o nosso segmento, a nossa base. Vocês não deixaram a agricultura de lado? Não deixamos. No planejamento estratégico, Larissa, para ter uma ideia, a decisão de a abertura do público-alvo foi uma decisão extremamente complexa, extremamente difícil, porque foi uma decisão tomada por agricultores. Então, a discussão era essa, mas vamos abrir o público-alvo, será que a agricultura não vai ficar esquecida? Será que ela não vai ser colocada no segundo plano? E o planejamento estratégico da época deixou muito claro que a nossa vertical, a nossa centralidade permaneceria na agricultura, e passados 10 anos a gente observa isso claramente. A agricultura, a carteira voltada ao agro tem um papel fundamental, mas nesses últimos anos também nós fomos criando toda uma estrutura voltada para o segmento urbano. E com isso eu vou concluir dizendo que quando a gente olha essa nossa história, essas decisões, a gente percebe o quanto foi importante, porque hoje nós temos uma carteira muito diversificada. Então eu não fico exposto ao risco de um único segmento. Eu tenho vários públicos, e se eventualmente algum desses enfrenta algum tipo de dificuldade, e aí nós estamos falando de mercado, o outro segmento vai manter o equilíbrio. É importante, né? Essa balança, ela manter esse equilíbrio, né? Bom, desde 1995, né, vocês dentro desse segmento já puderam acompanhar várias mudanças, né, econômicas, mudanças sociais, né, e o cooperativismo, eu sou uma grande entusiasta do cooperativismo, né, e ele vem crescendo, né, tu mesmo citaste, temos várias cooperativas de crédito, principalmente, mas ainda tem espaço para crescer muito mais, né, dentro do Brasil. Sem dúvida nenhuma, nós somos uma experiência exitosa quando a gente fala do cooperativismo de crédito brasileiro. Eu tive a experiência de conhecer o cooperativismo de crédito em diferentes locais do mundo. Eu estive algumas vezes já na Europa, conhecendo experiências principalmente na Holanda, no Canadá, na Bélgica, Alemanha, Itália. Já conhecemos a experiência do cooperativismo canadense, do sistema de Jardin, com mais de 120 anos, 125 anos. Tive a oportunidade de conhecer o modelo cooperativista americano, que tem a gente pouco fala sobre isso, mas o cooperativismo de crédito americano tem uma participação importante na economia. E quando nós olhamos essas experiências, Larissa, pelo mundo, eu tenho um duplo sentimento. O primeiro sentimento é que nós temos muito ainda por crescer. Nós vamos aumentar a participação no mercado financeiro do cooperativismo. Se nós olharmos no passado recente... A porcentagem é bem pequena, né? Já foi mínima. Hoje nós chegamos à casa dos 2 dígitos, mas a gente falava em 3%, 4%. Hoje nós já temos 10%. Já tem 10%. Eu tinha essa informação menor ainda. Isso, mas nós evoluímos muito nesse último período. Quando eu pego alguns produtos específicos, por exemplo, se eu pegar a carteira de crédito para micro e pequenas empresas, o cooperativismo representa 25%, o cooperativismo de crédito. Se eu pego o agro, eu estimo que 40% do crédito rural brasileiro passa pelas cooperativas. Então, mas no consolidado eu estou falando de 10%. Então, há uma oportunidade enorme. Esses indicadores, se eu olhar em outros países da Europa, Estados Unidos, a gente fala do cooperativismo com uma participação de 50%, 60% do mercado financeiro. Então, esse é um elemento que nos dá o quanto que nós temos por crescer. E o outro elemento importante, que aí a nós da Cressol traz um aspecto bastante alentador, é que o nosso modelo brasileiro, ele preserva muito aqueles valores essenciais do cooperativismo, da presença na comunidade, da proximidade, do relacionamento. Que é o grande diferencial. Que é o grande diferencial. Exato. Às vezes a gente visita algumas experiências que é bastante difícil de você poder separar o que é uma cooperativa de uma instituição financeira tradicional. Sim. E no Brasil a gente consegue fazer essa separação, cada um na sua estratégia. E aqui eu não estou fazendo a crítica ao modelo bancário tradicional, porque na estratégia deles, eles entregam e fazem com maestria. Mas o nosso modelo... são propostas diferentes. São propósitos diferentes. Exato. Então nós temos, por um lado, a nossa vertical econômica financeira, dos produtos, dos serviços. Eu gosto muito, Larissa, do símbolo do cooperativismo, que é os 2 pinheiros. Os 2 pinheirinhos. Acho que isso materializa muito o que nós fizemos no Brasil. Por um lado, a força econômica dos indicadores, do resultado, do faturamento, mas
por se tratar de uma cooperativa de crédito, isso não é suficiente. É necessário essa segunda vertical, que é a relação com a comunidade, a dimensão social. Portanto, eu concordo plenamente com você, Larissa, quando a gente olha em termos de participação de mercado e oportunidades que nós temos pela frente, nós temos muito ainda por fazer em torno do cooperativismo. Por que tu acha que as pessoas ali, quando elas vão escolher uma instituição financeira, né, muitas vezes elas acabam não optando pelo cooperativismo, né? Elas acabam optando... Porque se a gente for analisar de forma fria, faz muito mais sentido tu optar pelo cooperativismo, que tu tens o retorno depois para toda a sociedade, enfim... Mas as pessoas elas acabam não optando. É uma falta de conhecimento, talvez, sobre o que é o cooperativismo? Essa pergunta sua é hiper inteligente, tá? Muito inteligente. A tua pergunta, para mim, é a pergunta central quando a gente fala do movimento do cooperativismo. Em um momento da história, eu ouvi uma análise, uma reflexão que depois daquilo fez muito sentido. Para nós, cooperativistas do ramo crédito, o nosso maior concorrente não é a indústria financeira tradicional. Não é naturalmente esses bancos digitais que crescem. O maior concorrente nosso é o desconhecimento. É as pessoas não conhecerem o nosso modelo. Portanto, eu parabenizo pela iniciativa de vocês trazerem para um momento como esse, possivelmente outros cooperativistas já aqui passaram, que nos dão essa possibilidade de conversar com toda uma comunidade e, de fato, apresentar o que é uma cooperativa de crédito. Hoje, você frisou de maneira muito clara. A conclusão da sua pergunta já é a porta de entrada para a resposta. A comunidade, de modo geral, ela desconhece as vantagens, os benefícios, tudo aquilo que a cooperativa entrega para uma comunidade. Nós estamos nesse momento no movimento cooperativista fazendo algo que é sensacional, que é a remuneração da cota capital. O cooperário que tem os seus recursos investidos na cooperativa, ele tem lá uma remuneração, ele tem um ganho real. Algo que numa estrutura tradicional, convencional, não existe. Quem vai ter a remuneração são os acionistas, que normalmente é um grupo pequeno, não são aqueles milhões Exato. de clientes que acabam tendo isso. Eu só cito esse como um exemplo, poderia tratar vários outros elementos. Então é um trabalho importante. A tua pergunta também abre uma janela para que a gente não esqueça aqui de destacar 2025, pela segunda vez na história, a ONU estabeleceu como Ano Internacional das Cooperativas. Por que isso acontece, Larissa? Porque a ONU, a sociedade como um todo, os grandes organismos entendem que, de fato, a gente precisa falar mais. As pessoas precisam entender mais sobre o que é o cooperativismo. Portanto, nós temos uma missão, e eu gosto muito do conceito missão, que é algo que nos coloca em movimento, de não nos cansarmos de falarmos dos nossos benefícios, das nossas vantagens, do nosso propósito, do nosso modelo de negócio, da nossa participação no mercado, porque isso vai fazendo com que as pessoas possam aderir cada vez mais. Porque com certeza, né, a pessoa que ela está munida, né, de informação adequada, na hora de fazer essa escolha, né, eu preciso abrir uma conta, né, vamos falar bem simples, assim como as pessoas entendem, preciso abrir uma conta, eu vou escolher uma instituição financeira. Se ela tem a informação adequada, se ela tem o conhecimento adequado, ela com certeza vai optar por quem vai trazer mais retorno para ela. E eu não estou falando de retorno financeiro, porque tu comentaste aí, né, essa vamos usar uma linguagem mais simples, essa divisão de lucros, né? Mas assim, a gente quando pensa em cooperativismo precisa pensar também que a comunidade toda ganha, né? Porque vem para a comunidade, e é isso que me encanta no cooperativismo, né? Que são ações culturais, ações sociais, espaços destinados, né, para a sociedade, para o uso comum. Então, quando a pessoa ela está munida, né, de informação, ela com certeza vai fazer essa escolha mais acertada, com mais propriedade, né? Então é muito importante que a gente realmente dá espaço aqui para que se fale sobre isso, porque a gente entende que é muito importante que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade para que elas possam fazer as escolhas mais adequadas, né? Que vão fazer bem para todo mundo, de uma certa forma, né? Eu costumo dizer, Larissa, que a pessoa que tenha todas as informações à sua disposição, conhecendo de fato os modelos de negócios que o mercado financeiro apresenta, tendo tudo isso à disposição, é pouco provável que a pessoa não vai escolher uma cooperativa. Exatamente. Quando você começa a olhar o conjunto de benefícios diretos e indiretos que o cooperativismo propicia para uma comunidade, não tem por que você não fazer parte. Mas esse é um trabalho permanente. Isso é engraçado, porque, né, eu fui ter acesso e conhecer o que era o cooperativismo no exercício da minha profissão, né, enquanto jornalista, que fui em alguns momentos fazer matérias especiais e fui aprofundando um pouco mais e conhecendo um pouco mais do cooperativismo. Então,
Mas uma pessoa com um bom grau de instrução não tinha conhecimento adequado sobre isso, porque realmente a gente precisa falar mais, né? A gente precisa expor mais. E aí faço até uma crítica entre muitas aspas, né? Até as pessoas que estão à frente, né, desses movimentos, que possam falar cada vez mais e conversar mais com o público e explicar mais para atrair essas pessoas para dentro do cooperativismo, né? Eu tenho a expressão que muitas vezes nós cooperativistas pregamos para convertidos. A gente acaba Exatamente. falando muito mais para nós mesmos, que já temos a adesão, a gente entende, mas a gente precisa furar a bolha. Exato. A gente precisa extrapolar o nosso mundo. E eu entendo que o movimento, inclusive, tem aprendido isso. Eu participo hoje de um espaço que é a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, tem a Alcergs, que atua aqui no estado, que é um movimento que aglutina todos os sistemas, que nos permite fazer uma comunicação muito mais ampla, muito mais massificada. Os sistemas têm as suas estratégias, têm o seu modelo, mas nós temos uma clareza que hoje é um desafio, de nós melhorarmos a nossa comunicação, que seja uma comunicação eficiente, acessível, compreensível, até porque o mundo hoje é dinâmico, as pessoas não têm muito tempo para ficar... Então, como é que eu mando uma mensagem que ela efetivamente alcance o seu objetivo? Atinja o alvo, como a gente costuma dizer. Uma comunicação assertiva, né? E as pessoas vão dizer, olha, eu de fato, só para ter um exemplo, eu estava na reinauguração de uma agência, agora há alguns dias, e chegou um empresário na agência, ele foi conversar com o gerente, ele disse, olha, eu tenho uma conta no banco digital, citou o nome do banco, mas eu quero uma conta numa estrutura física, que tenha presença. De verdade, né? Que a gente brinca, assim, que tá ali. E ele disse, eu pensei em abrir uma conta na cooperativa. E aí eu me envolvi na discussão. E qual foi a resposta dele? Ele disse que na medida que ele foi conhecendo um pouco mais do que a cooperativa faz para a comunidade, ele não teve dúvida que viria para uma cooperativa e acabou escolhendo a Cressol. Então é isso, Larissa. Eu acho que é uma missão fantástica que nós temos de nós cooperativistas, e poder ouvir você trazer um depoimento que você foi entendendo, e quando você entendeu e conheceu, você trouxe uma expressão que você usou antes, que tem uma paixão pelo cooperativismo, uma relação muito próxima, significa dizer que sim, quando a gente conhece, a gente se apaixona. Exatamente. Qual é a principal dúvida hoje da pessoa que chega numa agência, enfim, para se informar? Ela não conhece nada sobre cooperativismo. Qual é a principal objeção daqui a pouco, até para a gente poder ir quebrando isso nas pessoas, né? A principal dúvida, porque são as mesmas ferramentas, digamos assim, que outras instituições financeiras oferecem, né? Tu vai ter o serviço digital também, tu vai ter todas as facilidades que as outras, né, te oferecem. Então, qual é a principal dúvida da pessoa quando ela chega para abrir uma conta? Muitas vezes tem essa dúvida de entender se a cooperativa, de fato, ela vai oferecer a mesma experiência, os mesmos produtos, os mesmos serviços que a estrutura tradicional oferece. Essa é uma dúvida. Às vezes as pessoas entendem que por ser uma cooperativa, eu vou ter uma estrutura talvez menos preparada. E isso é absolutamente falacioso. Porque se nós pegarmos a estrutura da Cressol, hoje o cooperado tem uma jornada, se ele quiser escolher, Larissa, totalmente digital, nas plataformas de autoatendimento, sem a necessidade de ir para a agência. Mas se o cooperado quiser ir para a agência, ele vai encontrar lá, nós falaremos no decorrer do nosso bate-papo sobre os nossos produtos e serviços, e você frisou bem, eles são absolutamente alinhados com o que o mercado oferece, nas mesmas condições, muitas vezes melhores, inclusive, quando a gente olha temas de taxa de juro. O cooperativismo, historicamente, ele pratica uma taxa de juro menor do que a média do sistema financeiro tradicional. Então, eu tenho um benefício. Então, essa é uma dúvida frequente. Eu vou ir para uma cooperativa, mas indo para a cooperativa, eu vou ter toda... Então, às vezes, cria-se uma ideia que eu não vou encontrar a mesma qualidade do produto, do serviço, e isso não é verdade. Porque a gente oferece o mesmo produto, o mesmo serviço, em melhores condições, com um molho secreto, que é o quê? Do relacionamento, da proximidade, do olho no olho. Assim, para a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte, quais são os diferenciais, né, que a Cressol hoje oferece para o seu associado em relação a outras instituições financeiras? Olha, historicamente a Cressol, ela se posicionou no seu mercado, na sua área de atuação, eu falei, são 30 anos. Nós iniciamos com 27 sócios fundadores, hoje é mais de 1.100.000 cooperados. Iniciamos com uma agência, hoje são mais de 1.000 agências. Ela está presente em quantos estados? 20 estados brasileiros.
Era um estado no Paraná, hoje são 20 estados. Iniciamos com um colaborador, hoje são 12 mil colaboradores. Iniciamos com R$720, hoje são mais de 52 bilhões de ativos administrados. E nesses 30 anos, nós sempre primamos por algumas características fundamentais. Primeiro, de muita humildade na nossa atuação. Nós temos um modelo, e eu costumo dizer isso aos nossos colaboradores, aos nossos milhares de colaboradores, eu sempre digo a eles: quando vocês de manhã saírem de suas casas para irem trabalhar, calcem nos seus pés 2 sandálias. A sandália da humildade e da simplicidade. Porque essas 2 sandálias vão abrir portas, vocês vão ser acolhidos, vocês vão ser respeitados. E o contrário é verdadeiro. Quando você calça a sandália do orgulho, da soberba, as portas se fecham, as pessoas se distanciam. Então, é um modelo que está muito pautado na humildade, na simplicidade, no relacionamento, na transparência, na proximidade. Nós temos muitos projetos sociais. Essa cooperativa que tem atuação aqui na região, que é a Cressol Raiz, que tem 17 anos, 50 agências, 50 mil cooperados, mais de 500 colaboradores. Neste ano, para você ter uma ideia, Larissa, 2025, nós impactamos mais de 50 mil pessoas nos nossos projetos sociais. O que é isso? São pessoas que receberam educação financeira na escola, as crianças. São jovens que nós discutimos sobre empreendedorismo, sucessão nos negócios. É o Potencializa Elas que nós trabalhamos com as mulheres. Os programas com a melhor idade. São programas voltados ao empreendedorismo urbano, rural. São diferenciais que materializam aquilo que nos trouxe até aqui, que é aquele pinheiro que eu falei antes, do ponto de vista da relação social. Então, é um sistema que está muito pautado nessa simplicidade, na proximidade, no relacionamento. Nós vamos falar de mercado depois, se eu tiver a oportunidade. Eu gostaria de falar um pouco mais dessa Vamos falar de mercado agora, então. Dessa jornada, Larissa, olhando como o cooperativismo se posiciona diante de toda essa transformação digital que acontece no mundo. Eu entendo que aqui nós temos uma oportunidade única. Pois é, então vamos falar um pouquinho de mercado agora. A gente falou antes, né, que a gente está aí na casa dos 2 dígitos, 10%, né, do público hoje que procura uma instituição financeira, procura uma instituição dentro do cooperativismo. Como que vocês veem a possibilidade de crescer, atingir, alcançar índices ainda maiores? Tem 2 elementos importantes hoje. Da população brasileira, nós temos 20 milhões de pessoas que participam das cooperativas. Desses sistemas que eu falei antes e alguns outros, mas os maiores eu já citei antes. De toda a movimentação que a indústria financeira movimenta de recursos, 10% passa para as cooperativas. Então, nós temos 2 movimentos. Nós podemos aumentar o número de pessoas, porque de 200 milhões de habitantes eu tenho 20, então nós podemos ampliar. E eu tenho mais 90% de parte que eu posso ampliar na participação da movimentação econômica dessa população brasileira. Quais são os caminhos que nós entendemos que o cooperativismo precisa trilhar? E aqui tem uma linha muito tênue, Larissa, que vai ser fundamental. Se nós olharmos os modelos de cooperativismo no mundo, eles caminharam, eu estou falando de modelos centenários, mas eles caminharam muito para uma jornada absolutamente digital. Praticamente não existem mais agências nesses países quando a gente olha fora. São todas um atendimento em plataformas. Eu tive num evento no Canadá alguns meses atrás, para você ter uma ideia, estava o sistema de Jardin, 120 anos, Rabobank, mais de 100 anos, Crédit Agricole francês, mais de 100 anos, um sistema lá do Reino Unido e o Rabobank com também uma longa jornada. E a pergunta feita aos presidentes dos sistemas da Larissa foi a seguinte: qual é o maior desafio que vocês têm nas organizações de vocês? Os 5 foram unânimes em dizer: é como a gente volta a se aproximar dos cooperados. Porque nós gastamos fortunas para que a gente pudesse ter uma experiência 100% virtual com o cooperado, porém o cooperativismo tem uma dimensão afetiva que é a proximidade, que é o olho no olho, que é o relacionamento. E isso lá se perdeu. Nós do Brasil temos essa oportunidade. Por isso que essa conjugação de manter uma experiência absolutamente adequada e valorosa ao cooperado nas plataformas de autoatendimento, na nossa estrutura virtual, digital, mas ao mesmo tempo ter um espaço para que o cooperado que queira ir para a agência, fazer um encontro, fazer o relacionamento, para mim esse é um fator de sucesso. E aqui se explica o quanto, porque nos últimos anos nós ampliamos muito a nossa participação no mercado. Nós ficamos muito tempo, eu lembro que eu estou na Cressol há 20 anos e nós falávamos 2% de participação no mercado, 2%, 3%. Nos últimos 6, 7 anos,
anos, nós saímos desses 2, 3% para 10%. Então, nesse ritmo, talvez daqui 10 anos vai ter algumas pessoas aqui falando com você sobre o cooperativismo e vai dizer o seguinte, não é 10, já é 20%, já é 25%. Então, esse modelo que nós estamos equilibrando e que é desafiador, do digital com o humano, da máquina com gente, bem equilibrado, sem dúvida nenhuma será um fator de sucesso para o nosso futuro. E aqui vai ancorar o nosso crescimento. E é desafiador, né? Porque a gente, enquanto consumidor, quer as facilidades do digital, mas quando a gente tem um problema, a gente quer falar com alguém de verdade, né? A gente não quer falar com um robozinho. Então, eu acredito que esse equilíbrio seja muito desafiador, né? Com certeza. Por que o exemplo que eu citei anteriormente, aí eu fui entender um pouco mais desse empresário, por que ele estava querendo abrir uma conta numa agência física, se ele tinha experiência. Ele disse até que estava indo tudo bem, estava tudo certo, mas quando eu tive um problema eu não consegui encontrar mais ninguém para resolver. E ele sabe que nesse caso, ele vai lá na agência, ele vai falar com o funcionário, vai falar com o gerente e vai resolver. De alguma forma vai buscar a solução. Tanto é que eu vi alguns números que essa experiência totalmente digital, que é empolgante, que é apaixonante, que ela é maravilhosa, até que tudo está funcionando bem, está excelente. Enquanto é novidade. Mas quando as pessoas começam a encontrar problemas, que elas precisam de algum tipo de apoio, de algum tipo de suporte, e não encontram mais ninguém, a não ser um chat lá que vai respondendo algumas perguntas automáticas, e chega algum momento que você não sabe mais a quem recorrer, aqui de novo, mais uma vez, o cooperativismo vai ocupar um papel importante. Cledir Assísio Magri, presidente da Cressol Confederação, Cressol Raiz, agradeço demais a tua presença aqui no Papo de Mercado. A gente está finalizando o primeiro bloco, a gente vai continuar falando de Cressol depois do intervalo com a Claudiane, mas eu agradeço já a tua participação, passou rápido, a gente foi se empolgando aqui, quando vi já estava o Bernardo me fazendo sinal ali que eu tinha que encerrar. Mas agradeço demais a tua presença aqui. Eu que agradeço, Larissa, a oportunidade. O bate-papo foi maravilhoso. A mim, particularmente, falar da Cressol é sempre falar da minha história, né? Eu tenho muitos anos dentro dessa casa e eu acredito piamente que nós vamos construir uma sociedade cada vez mais próspera, mais solidária, mais inclusiva, na medida que a gente amplia a participação do cooperativismo e amplia a participação da Cressol, e é esse compromisso que nós reafirmamos num momento como esse. Muito obrigada, a gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente segue falando de Cressol e vamos falar um pouquinho mais sobre os produtos que a Cressol tem para oferecer para o seu associado. Já já a gente está de volta. Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol chamamos de começos, porque todo começo é um desafio. Mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil vira o começo de uma grande parceria. Uma nova vida para cuidar vira o começo de uma grande família. O não sei nem por onde começar vira o começo da realização do projeto de uma vida. Um certo nervosismo vira o começo de um novo amor. E até um sonho de 30 anos atrás foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Quando estamos juntos, somos mais fortes. E qualquer desafio vira o começo de uma nova conquista. O começo de um futuro melhor para todos. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol. Porque aqui, tudo sempre começa por você. Na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Papo de Mercado de volta na noite dessa segunda-feira. A gente está falando de cooperativa, a gente está falando de Cressol e a gente teve um papo muito legal no primeiro bloco com o Cledir Assísio Magri, que é presidente da Cressol Confederação e Cressol Raiz. E hoje a gente está com um formato um pouquinho diferente aqui no Papo de Mercado, porque agora nesse segundo bloco a gente vai conversar com mais uma pessoa da Cressol, que é a Claudiane Piovesan, que é diretora executiva da Cressol Raiz. Muito boa noite, é um prazer te receber hoje aqui. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos os ouvintes, aos internautas que nos acompanham neste papo de mercado, onde a gente consegue levar informações da nossa Cressol Raiz a toda a região.
É uma honra te receber aqui para a gente falar desse assunto que é tão importante, né? A gente falava no primeiro bloco sobre o acesso à informação para que as pessoas possam fazer escolhas assertivas, né? E voltadas ao bem comum, né? E para isso a gente precisa estar munido de informação de qualidade. Isso que a gente tenta fazer aqui na União quando a gente traz convidados, né? A gente traz esses bate-papos aqui para o ar. E eu queria conversar contigo, Claudiane, sobre as possibilidades, né, de produtos, porque a gente falou antes, né, que às vezes o associado, quando ele chega numa agência, talvez ele tenha um pouco de receio, né, que ele não vai encontrar todas as facilidades, todas as possibilidades e ferramentas que ele encontraria numa instituição financeira tradicional. E eu acho que agora é o momento para a gente desconstruir um pouquinho isso, né? E falar justamente dessas ferramentas, dessas possibilidades que esse associado vai ter, né, a partir do momento que ele se associa à Cressol. Por exemplo, um agricultor, né, que ele está precisando de uma instituição financeira, de um suporte de uma instituição financeira, e ele escolhe a Cressol. O que ele vai ter de facilidade com a Cressol? Sim, Larissa, eu costumo dizer que a Cressol, enquanto cooperativa, além de comprar e vender dinheiro, nós estamos aqui para realizar os sonhos e os projetos dos nossos associados, tirar os projetos do papel. É para isso que nós existimos, que fazendo isso nós vamos conseguir desenvolver o negócio do nosso associado e automaticamente desenvolver a comunidade onde ele está inserido. E aí, olhando para o nosso público do agro, os nossos agricultores, né? Hoje a Cressol, como ela surgiu do agro, nós temos todos os produtos e serviços para atendê-los, olhando na linha de Pronaf, investimentos. Hoje, investimento, o nosso agricultor que estará nos ouvindo, nos assistindo, ele consegue financiar tratores, implementos agrícolas, salas de ordenhas, toda essa parte de investimentos, 10 anos para pagar. É muita coisa, né, que um agricultor precisa, Muita coisa. Melhoramento da terra, adubação da terra, construção de galpões. Então, toda essa linha ele consegue financiar no investimento. Até 10 anos para pagar, com juros subsidiados do governo. Para plantio, Pronaf custeio, Pronaf pecuário para cuidar do seu plantel. Então, assim, o que o agricultor pensa em adquirir, olhando para o sistema financeiro, nós, enquanto Cressol, temos para lhe oferecer. E hoje, nós somos uma das maiores fontes de repassadoras do BNDES para a agricultura familiar. Olha então, só. A Cressol, ela é expert nisso. E na região nós temos aqui mais de 20 agências em 20 municípios e muitos dos nossos municípios, eles são agrícolas. Então, nós temos equipes preparadas para atender o nosso público do agro. E uma coisa interessante que tu falou, né? Agricultura familiar ou aquele agricultor que tem uma estrutura mais robusta, a Cressol vai conseguir atender qualquer um deles, Com né? certeza, o Pronamp, demais produtores, todos nós atendemos, todos nós temos linhas específicas para o tamanho do agricultor. Em todos os momentos que ele estiver passando, porque a gente tem muitos agricultores familiares que, com o apoio da Cressol, eles se estruturaram e hoje eles são demais produtores, Pronamp. Avançaram, né? Cresceram. Isso é importante, né? E claro que com todos os benefícios de uma cooperativa de crédito, né? Bom, a gente falou de agricultura, né? E a gente tem aqui na região realmente muitos, né? Tu falaste aqui, né, que a gente vocês estão presentes em 20 cidades, é isso? Aqui da região? Isso, exatamente. Região metropolitana e Vale. Maravilha. Novo Hamburgo tem agência também. Novo Hamburgo nós temos 2 agências, Larissa. Nós temos aqui no centro, na esquina com Joaquim Nabuco, e nós temos no bairro de Lomba Grande. Lomba Grande, olha só. Onde que a gente tem Cressol também? Em Lomba Grande, onde tem agricultores, exatamente. Né? Tem em Sapiranga, para te ter ideia, nós temos agência Centro, próximo ao hospital, e nós temos agência no bairro de São Luís. Olha só que também... E é um projeto, Larissa, da Cressol, nos próximos, como expansão, a gente expandir aonde? Onde nós já estamos inseridos. Em bairros, novas unidades, para quê? Para melhor atender a população. Que maravilha, que legal, isso é bem legal, isso condiz muito com a proposta, né, de vocês. Com certeza. E aí, voltando para a agricultura, a gente fala com os agricultores que nós temos, sim, essas linhas subsidiadas, mas hoje o nosso agricultor, ele usa um Pix, ele usa o IB, né? Ele usa o crédito para trocar de veículo, ele usa a parte de investimentos. Então, assim, o que o nosso agricultor, o nosso agro pensar, nós temos para oferecer. E isso é importante, procurar uma agência e conversar, né?
Com certeza, com certeza. Estância Velha, Ivoti, Santa Maria do Herval, que são alguns municípios que eu me recordo que são mais agrícolas. E eu sei que a rádio aqui, ela tem uma audiência nesses municípios, então fazer o reforço. É uma audiência bem consolidada nessas regiões mesmo. Bom, a gente falou de agricultura, mas daqui a pouco eu sou uma empreendedora, uma microempreendedora, ou daqui a pouco eu tenho também um pouco mais de fôlego ali no meu negócio, um pouco mais de robustez. E eu preciso de soluções financeiras que me atendam. O que eu encontro dentro da Cressol? Se nós formos olhar aqui, Larissa, para PJ, que são MEIs, microempresas, ou... O segmento que cresceu muito, né? Com certeza, exatamente. Então, nós temos, assim, a conta corrente, nós temos Pix, nós temos cartão de crédito, nós temos capital de giro, nós temos toda a parte de microcréditos para eles, que também são linhas subsidiadas, com valor X que o associado pode pegar em crédito, com isenção de IOF, que é um benefício. Nós temos, por exemplo, cobrança bancária, emissão de boletos, o IB, a conveniência. Então, assim, toda essa parte para estar... Tudo que ele precisa para manter o negócio dele saudável. Pagamento da folha de pagamento via sistema com a cooperativa. Nós temos 2 linhas de crédito aqui, Larissa, olhando para a PJ, que é só a Cressol que tem, ou a Cressol foi pioneira, melhor dizendo, que é o FINEP e o Fungetur, que são linhas de crédito subsidiadas. O FINEP é voltada para a linha de turismo. Então, vou pegar aqui Lomba Grande, que eu sei que tem vários empreendimentos que recebem, que fazem cafés coloniais, que são juros a partir de 4% ao ano subsidiados. O FINEP, ele é na linha de inovação. Então, todo aquele empreendedor, aquele empreendimento, aquela empresa que, de repente, quer melhorar a sua linha de produção, melhorar o serviço o qual está fazendo, nós temos o FINEP também, que são recursos também subsidiados a partir de 4% ao ano para atender essas empresas. E aqui, Larissa, olhando para empresário, quando eu falo inovação, às vezes eu acho que é tudo na linha da tecnologia, mas não. Vou trazer alguns exemplos que a gente atende no dia a dia. Nós tínhamos lá um mercado, que tinha mercado somente de produtos secos, e ele quis colocar uma padaria. Ou seja, dentro do negócio dele, ele inovou. Então, enquadrou o FINEP, ele conseguiu fazer essa inovação na percepção do cliente dele e contratou com a Cressol, a juros subsidiados, então consegue ter resultado no seu empreendimento. Ele cresce, a cooperativa cresce também, ele vai contratar mais colaboradores. Esses colaboradores já vão se associar conosco, uma pessoa física, já entra a folha de pagamento e por aí vai todo o contexto. A roda da engrenagem, ela vai se fechando. E aí tu traz o exemplo ali do café colonial, o exemplo do supermercado, né, do mercado pequeno, mas pode ser também aquela pessoa que tem já uma rede com 7 supermercados, um em cada cidade. Com certeza, com certeza. Empreendimentos menores, maiores, tudo a Cressol tem uma forma de atender. Pequenos empreendimentos. Exatamente. Se nós formos olhar aqui FINEP e Fungetur, nós liberamos operações de R$10.000, operações de R$30.000 a milhões. Então, dependendo da estrutura do nosso associado. Maravilha. Bom, mas eu não sou empresária, eu não sou agricultora, eu sou a Larissa aqui, pessoa física, né, que trabalha na rádio, e eu preciso de soluções financeiras. Eu estou procurando uma outra instituição financeira para me atender. O que a Cressol tem para me oferecer? Sim, a pessoa física também nós atendemos com maestria. Laísa, nós temos a conta corrente, nós temos a conta investimento, nós temos o Pix, cartão de crédito. O cartão de crédito é para os 3 segmentos que você citou aqui. Nós temos cartão Black, nós temos cartões isentos de anuidade, nós temos cartões com cashback. Então, toda a família dos cartões hoje a gente tem para oferecer para você enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica, enquanto agricultor, enquanto do ramo do agronegócio. Na questão de investimentos, Larissa, que também vale para as 3 categorias, tá? O investimento. Nós concluímos esta semana a maior campanha de premiação do Brasil, que é o Cooperar é Ganhar, que nós tínhamos o nosso garoto propaganda, o Daniel, que nós tivemos 13 milionários no sistema. De que forma que essas pessoas ganhavam cupons? Através
dos investimentos que elas faziam com a cooperativa. Que tipos de investimentos nós temos hoje, Larissa? Nós temos o RDC, nós temos LCA, nós temos a poupança, nós temos a cota capital, que o Cledir mencionou, que as cooperativas já estão devolvendo resultados, sobras aos nossos cooperados em juros a capital. Então, assim, são 4 tipos de investimentos que nós temos com a segurança, com a liquidez da Cressol para oferecer para a pessoa física, para a pessoa jurídica e para o nosso agronegócio. Quem está ouvindo a gente agora ficou com dúvida, né? Gostaria de saber mais, como é que faz? Procure uma das nossas agências ou faça contato conosco através do nosso site. Isso que o Cledir disse, hoje a Cressol tem muito bem organizado o físico digital com o relacionamento. Então, aqui na região do Vale Metropolitana, nós contamos com 20 agências, 20 pontos de atendimento, além dos nossos canais digitais, plataformas digitais, a internet e assim por diante. Porque, com certeza, o que eu digo? A Cressol, ela tem apenas 30 anos, ela é jovem. Aqui na nossa região, nós estamos aqui há 4 anos. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, elas já tinham uma preferência, elas já eram bancarizadas, elas já tinham um relacionamento com outras instituições financeiras. O que a gente pede? Que nos dê uma oportunidade de, enquanto Cressol, enquanto cooperativa de crédito, mostrar o formato com que nós trabalhamos. Porque, com certeza, Larissa, a partir do momento que vem nos conhecer, que entende esse nosso olhar para o social, para o relacionamento, para o desenvolvimento das comunidades, com certeza vai agarrar nossa mão e a gente vai construir cada vez mais futuro, crescimento juntos. Quais são os principais produtos, assim, que são os que vocês mais conseguem oferecer para os, né, que as pessoas mais procuram, digamos assim, os principais produtos dentro de cada segmento? Sim, se eu vou olhar aqui, geralmente as pessoas nos procuram para quê? Guardar suas economias. Né? Então, se eu vou guardar as minhas economias, e aqui as economias, gente, é os R$100 por mês numa poupança programada para o filho, é um investimento maior, o valor que vir será muito bem-vindo, mas é guardar suas economias. Então, hoje, pensando em guardar as economias, nós temos o quê? O RDC. Tá? O RDC é uma ótima remuneração que a gente O que é o RDC? Explica para o nosso ouvinte. O RDC é os nossos investimentos. Ele fica disponível para o associado a partir de 30 dias e ele é um recurso que ele fica ali com proteção do FGCOP, com rendimentos hoje próximos a uma Selic, tá? Então, hoje o nosso investidor no RDC, ele ganha aproximadamente em torno de 1%, 100% da Selic, então que é uma rentabilidade muito boa. Ele tem a garantia do FGCOP também, toda a segurança. Eu costumo dizer que o nosso RDC, ele tem disponibilidade, ele tem segurança, ele tem liquidez na hora que o nosso associado precisar. E também, nessa valor dos investimentos, eu posso fazer um aporte mensal, eu posso fazer aportes futuros também. Olhando para a poupança também, poupança programada ou a cota capital programada nós temos também. Um outro produto também, Larissa, que o pessoal vem nos procurar é o crédito. Que aqui a gente tem para todas as linhas, olhando para capital de giro, olhando para investimentos, olhando para fluxo de caixa, olhando para viagens. Então, a gente que trabalha na Cressol, nesse período, a gente participa enquanto colaboradores de várias histórias. Então, nós temos aqui histórias de pessoas que vieram até nós porque queriam um recurso para financiar a festa do filho, queriam um recurso para construir a casa própria. Tu lembra de alguma história que te marcou, assim? Com certeza. Nós financiamos uma viagem para um senhor que queria conhecer a Terra Santa. Olha, então, esse senhor já tinha 60 e poucos anos, ele veio lá, então ele conta o porquê da história, né? Além de tantas outras belas histórias que a gente tem. Eu conversava com um associado essa semana, que ele é agricultor, ele disse, se não fosse a Cressol, hoje eu não tinha o patrimônio que eu tenho, porque foi a cooperativa que financiou para mim o meu primeiro trator há 15 anos atrás. Olha, então, são histórias que nos arrepiam. E isso é importante porque a gente mostra que interessante. Fazendo a diferença, fazendo né? a diferença na vida do nosso associado.
Isso é muito legal, assim, poder... E a proximidade da cooperativa traz isso, né? Com certeza, a proximidade. Porque isso só a cooperativa vai oferecer, essa proximidade, essa sensação de realmente estar fazendo algo pelas pessoas, né, na vida das pessoas. Isso é muito legal, assim, parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Acho que é muito importante, mais uma vez destaco aqui que é importante a gente cada vez comunicar melhor sobre o que uma cooperativa o que uma cooperativa faz, né? E faz o convite, então, para as pessoas visitarem as agências. Com certeza, nós queremos deixar aqui toda a região à disposição dos ouvintes, à disposição dos internautas, que nos procurem nas nossas 20 agências que a Cressol Raiz tem disponível da comunidade aqui na região e também pelas plataformas digitais, porque hoje nós estamos na palma da mão, mas nós estamos presente, dialogando e atendendo a todos os associados, que nos dê a confiança. Porque o que eu digo sempre para cada pessoa? Que quando acontece uma nova associação, é uma pessoa confiando na cooperativa, trazendo suas economias ou confiando na cooperativa para realizar o seu sonho enquanto agricultor, enquanto pessoa física ou enquanto empreendedor que quer abrir o seu negócio ou aumentar e expandir o seu negócio. Quantos anos tu tem de Cressol? Vou fazer 18 anos. 18 anos. Se não fosse apaixonada, não estava há 18 anos fazendo isso, né? Com certeza, com certeza. Exatamente isso. Bom, eu agradeço demais a tua presença aqui, Claudiane. A gente recebeu aqui a Claudiane Piovisan, diretora executiva da Cressol Raiz. Foi um prazer te receber, assim como o Cledir também, conhecer um pouquinho mais sobre a história da Cressol e poder dividir com os nossos ouvintes um pouquinho mais sobre o cooperativismo. Larissa, agradecemos o espaço Papo de Mercado, a Rádio União, porque eu acho que este é um formato de nós levarmos conhecimento maior da comunidade, dos benefícios em se associar a uma cooperativa e levar cada vez mais o nome Cressol Raiz também para toda a comunidade regional. Muito obrigada. Obrigada, a gente vai ficando por aqui com mais um Papo de Mercado. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma história inspiradora. E a gente se fala ao longo da nossa programação. Lembrando que eu estou ao vivo também todos os dias, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Beijo, até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.